Prazer em tê-los aqui em mais um programa. Estamos no Facebook, estamos, né? Quero convidá-los mais uma vez para assistir aí, não só a nossa TV, mas também para participar do nosso Facebook, nosso Instagram. Instagram é STZTV59, é o arroba, né? STZTV. E o Facebook também. Você que está ao vivo, participe, compartilhe. Ah, e deixa eu comentar uma outra coisa com você. O Transformação voltou, viu? Nós já fizemos uma transformação, foi um sucesso, muito legal. Quero que você participe aqui comigo também no caso da transformação, que é muito legal. E as inscrições estão abertas através desse WhatsApp aí, 9457, ó, 4774. E essa vez foi um príncipe, né, o vídeo. Fizemos cabelo, só não fez maquiagem, barba, bigode. Mas a transformação dele começou lá na Sempre Sorrindo. A gente restaurou, deu restabelecimento da boca dele total, gente. É isso. Bom, vamos lá? Eu quero aqui, agora recebi e convidei meu amigo professor Egídio, porque eu adoro, né? Falo professor, porque foi meu professor. E essa intimidade professor continua como se eu estivesse estudando, porque eu não me conformo. Parece que os anos passam e não muda nada e as coisas só pioram. E as coisas não é visíveis, né? A doutrina que sempre existiu. Eleição, candidato Lula, 50,9% dos votos, mais ou menos 60 milhões, né? Vamos falar aí? 345 milhões, 60 milhões, e o Bolsonaro, 52 milhões. Foi quase 1 milhão. 58 milhões. Tá 58,200. Foi quase 1 milhão aí de diferença? 1 milhão e 200 por aí. 200, né? 49%. Eu acho que nunca teve uma eleição tão acirrada no nosso país, hein, professor? Não, O que você acha? Não foi? Foi uma eleição bastante disputada. Ambos saíram muito bem. O Lula por ter sido eleito e o senhor Jair Bolsonaro, que teve a maior votação que alguém que ficou em segundo lugar já teve. Eu discordo das pessoas que dizem da derrota do bolsonarismo, e eu queria dizer uma coisa muito clara. O bolsonarismo, ele veio para ficar. Vou usar uma expressão que não é minha, que eu nem sei quem foi que falou, eu vi isso na grande mídia, mas é uma frase muito bonita. Em 2018, o Brasil dobrou a esquina para a direita. Nós estamos indo para endireitar esse país, queiram as pessoas ou não, né? Eu conversava com a doutora Rita e ela falava, nossa, as pessoas parecem que não têm memória, nossa, parece que as pessoas não se lembram das coisas. Então eu queria deixar muito bem claro isso que nós vamos ver, né? Dia 2 de outubro, a Câmara Federal, Estadual e um senador por estado, que foram eleitos, na sua grande maioria, bolsonaristas. Então, o país está nas mãos, né, de um presidente que eu diria que é um social-democrata. Eu não coloco o Lula na esquerda, porque eu não acho que ele saiba o que é esquerda, mas ele é um social-democrata. E o legislativo está na mão da direita. Isso é muito bom para o país, porque um lado vai poder diminuir o autoritarismo. Né? Isso, um lado você que entende. Mas não é uma eleição de política esquisita também? Como que o Congresso, né, tem um tanto e o outro... Um outro tanto maior, né? Parece um desbalanceio. Geralmente, quando a gente elege, vamos falar de Câmara Municipal, o prefeito, a maioria tem, a grande maioria, apesar que a única eleição que eu lembro foi aquela lá da minha mãe, que era 17 vereadores, eram todos contra. E judiaram bastante, judiaram assim, porque não aprovam, né, os projetos. O cara quer fazer, ele é barrado, vai fazer, ele é barrado. Né? Então, assim... Peraí que a Preta... Eu acho que a Preta está tumultuando nosso estúdio hoje. Ela está sentindo o cheiro da minha cachorra. Nada, ela veio aqui, já eu tirei ela, viu, gente? Vocês estão escutando isso aí. Professor, porque uma eleição, eu achei também... as eleições sempre foram ferrenhas, né? Uhum. Antigamente, também nas cidades pequenas, era muito, tinha gente que fazia isso, matava, tirava sarro. Parece que o tempo passa, as pessoas não amadurecem, não aceitam a derrota e não aceitam... Eu não acho que é nem de derrota, porque assim, ó, eu já tive tanta derrota na política, eu até fiz um texto sobre isso, que
Não muda. Assumir a derrota, não é nem assumir, aceitar a derrota é uma grandeza. Pode levar um processo, mas é uma grandeza tão boa que às vezes você fala, graças a Deus que eu não entrei. Tudo tem um porquê na vida e o pra quê, né? Então, assim, demora um pouco, porque assim, só que a gente tem que lembrar que quando você vota consciente, vai ter consequência. Com certeza. Eu acho que... Eu não sei brigar, né? Eu não sei lutar, porque eu sou deficiente visual, é até por isso que eu uso os óculos, né? Para não... Porque eu já sou feio, né? Preciso participar do programa Transformação. Quem sabe você consegue colocar cabelo, né? Pelo menos, não é? Mas não é que as pessoas só não aceitam, está piorando. Porque agora o país está realmente rachado. Né? São duas visões completamente diferentes, vamos dizer, a visão socializante dos petistas ou dos partidos que apoiaram o Lula e a visão de mundo liberal do pessoal que apoiou o Jair Bolsonaro. Então o país rachou, né? O país está rachado, as pessoas perderam a paciência, a tolerância, cada um fala o que dá na cabeça, eu vejo famílias brigando, o que é triste, né? Esse Natal vai ser terrível, porque muita gente não vai na casa do irmão, na casa da mãe, na casa do tio, por causa dessas brigas. As famílias racharam. É isso que eu acho estranho, você não respeitar o seu colega, porque assim, ó, eu respeito, uma coisa que eu não admito é o seguinte, tá? É o que eu estava te comentando aqui fora do ar. Eu tenho meu voto. Se você quer que eu faça a declaração, eu tô lá me declarando. Só que para isso você não pode, né? No caso, a gente está falando... você não pode, no caso, por exemplo, eu faço minha declaração. Ah, você é isso, começar a me xingar, me julgar. Quem é você, né? Para não me respeitar. Então, assim, tem gente que fala assim, você só se importa... Se o outro falar, vai te ofender. Mas peraí, tem gente que é muito mal educado, folgado. Vamos falar assim, eu tô lá, eu fiz uma postagem, eu não fiz nenhum comentário, e a pessoa vai lá destilar ódio. Se eu não quero ódio, eu já bloqueio. Eu gosto muito de fazer isso, pra mim é muito fácil clicar o dedo, porque eu não preciso disso. Cancela, né? Não, tipo, teve o vídeo aquele do atropelamento, e muita gente falou, que legal, se estivesse em casa não acontecia isso, que bom. Nossa, eu não acho nada legal. Pode ser lulista, petista, preto, branco, porque você está vendo como vocês são, entra em contradição, professor? Parciais, a pessoa né? fala, né? E aí ela vai lá, ela toma um lado. Você não tem que ter lado. Se é vida para todos. Se é o direito para todos. Então, a partir do momento que você queira desejar ou destilar seu ódio para alguém, é o mesmo ódio que o outro está destilando numa coisa que você fala que é do outro lado, de esquerda e direita. Então, assim... A gente não pode generalizar, né? Quando a gente generaliza no sentido... Você perde apoio, você perde amigos, você eu vi muito isso. Entristece. Eu vi uma pessoa falando, eu tive que brigar com a minha cunhada que é Lula roxo. Ela não enxerga, tal. Tudo bem, você pode, mas não pode provocar. Eu acho que não tem que provocar. Eu acho que até um certo limite, você percebe quando a pessoa não tá escutando o que você está falando. Né? Ela está apenas esperando você fechar a boca para continuar falando. Então não conversa. Eu falo, tchau, obrigado, eu aprendi com você. Você não quer aprender comigo, tchau. Não tem problema, eu vou embora. Mas as pessoas gostam de agredir, professor. Isso é uma Daí tristeza, você fala, né? E começa a falar, é petista, outro, é bolsonarista, só escuta isso, né? Isso é uma tristeza, ué. Que é bom! Isso. Porque lutou-se durante muito tempo para que as pessoas pudessem externar a opinião delas. Agora que pode, as pessoas se xingam. Não era para ser assim. O outro tem direito de ser bolsonarista, tebista, né, favorável a Simone Tebet, que eu acho uma coisa legal. Nós estamos precisando cada vez mais de mulheres na política. Né? Não importa que ela seja do lado do Lula ou do lado do Bolsonaro, você tem aí várias mulheres bolsonaristas, né, na política. Então, o problema não é esse, o problema é deixar o outro falar, é deixar o outro se expressar e é ouvir. O segredo da vida é ouvir. E tomar tombo, a gente toma tombo o tempo todo. Né? Eu não sei lutar, eu estava falando, mas dizem que quem vai aprender a lutar judô, a primeira coisa que aprende é a cair. Né? Por quê? Porque na vida a gente leva tombo o tempo todo.
né? A vida é uma constante. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Então, vamos ser solidários, que é mais fácil para viver. Outra coisa, professor, quando a gente fala da política, você falou da Simone, chega aqui, minha filha, corta aqui. Corta aqui, porque chega de mostrar a preta nesse estúdio. Você falou da Simone, né? Me lembrou uma coisa. Inclusive, ela falou que não ia ter cargo, né? Ah, mas vai, né? Claro que o apoio vai. dela era sem cargo, né? Pode até ser, né? Mas quem que é o inocente que acredita nisso, né? O povo Quem que é? É o inocente que eu trabalho para você, numa política, num negócio, e depois não quero cargo. E não tem problema nenhum querer cargo. Não, mas acho que ela vai ser ministra. O problema é mentir, né? O problema então, é mentir. Mas parece que as pessoas gostam da mentira. Gostam. Mas a verdade, falaram ela é que até dolorida. uma candidata de Ribeirão aí vai voltar. A mentira é dolorida. Não, porque é o processo, né? A mentira é dolorida. A verdade, ela dói, né? A verdade, ela dói. Mas se chegar para uma amiga e falar assim, nossa, você engordou. Acabou a brincadeira. Né? Acabou a brincadeira. Então, nós estamos num momento que você não pode falar a verdade. Você tem que mentir. Nós estamos num vício desse, então, hein? Infelizmente, estamos e só vai aumentar. É tomar cuidado, né? É tentar ser neutro. A gente que trabalha, eu como comentarista, você como jornalista, repórter, né? E outras coisas que você faz, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós precisamos do público, o público precisa da gente, né? E o público tem que entender que a gente não é o dono da verdade e que a gente fala tentando ser neutro. Não é? Agora, às vezes dói. O que você tem para falar é dolorido, mas não é por mal. É difícil também ser uma pessoa pública, porque muitas vezes eles pedem para se posicionar. Sim. E eu acho muita covardia não se posicionar, mas respeito demais quem não se posiciona. Mas também não gosto de gente que finge que é uma coisa e é outra. Então, assim, eu vou fingir que eu sou Bolsonaro, mas eu sou Lula. Vou fingir que eu sou Lula, mas sou Bolsonaro. E na hora, quem ganhar, eu fico com quem ganhar. Porque tem muito isso também, viu, gente? Isso fica muito claro. As pessoas se escondem, né? E depois ela vai lá e... Não, mas isso acaba ficando claro, né? E essa mentira tem perna curta, né? Mas, o professor, você acha que, na sua opinião, o Lula, eles falam que ele é populista, né? Sim. Neopopulista seria um nome melhor. Você acha que muda a visão do nosso país? Olha, externamente muda, e já mudou. Por quê? Porque ele era chamado pelo Obama de The Guy, o cara. E já voltou. Você vê, o presidente do Egito cometeu uma falta de educação. Por quê? Porque agora, dia 6 de novembro, começa a COP26 para discutir a questão do clima. Já está lá a turma do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda é o presidente da República, queiram ou não as pessoas, ele ainda é, até o dia 31 de dezembro, Sim. Ele é o presidente da República. Né? Sim, por democracia ele também foi eleito por isso. Então, e a turma dele já está lá. E o presidente do Egito convidou o Lula, e o Lula vai. O Lula não vai poder participar, porque oficialmente o Brasil é governado pelo Bolsonaro. Então você percebe que externamente há um jogo favorável ao Lula. O Macron... Mas o Macron tem interesse, a gente precisa falar isso também. Não, ele tem interesse e... Ele tem um pedaço da Amazônia. Me desculpem os bolsonaristas, mas o Bolsonaro errou, porque o Bolsonaro falou que a mulher do Macron é feia. Correto? Não sei se você sabe a história do Macron. Não. Quando ele era... não, que ele casou com a mulher mais velha, isso? Não, então, ele era aluno dela no jardim da infância. Ele é professor. Ele se apaixonou por ela e esperou ficar adulto para ir atrás dela. Então ele é louco por ela. Ela não é mais velha, ela é muito mais velha. Né? É uma coisa até bonita. Agora, se ela é bonita, se ela é feia, isso não é problema meu, não é problema do Bolsonaro. Né? Mas o Macron tem seu... E todo mundo tem interesse, e esse é o nosso problema, todo mundo tem interesse na Amazônia. Todo mundo tem interesse no pré-sal. Então, é preciso saber governar o país. Né? Agora, a União Europeia, os Estados Unidos, o próprio Joe Biden não recebeu o Bolsonaro nenhuma vez e não quis. Porque o Bolsonaro torceu para o Trump.
Né? E agora, quando o Lula ainda estava comemorando naquele hotel, ali acho que é a Avenida Santos, perto da Paulista, o Joe Biden fez questão de telefonar para ele para dizer o seguinte: eu não vou aceitar se alguém tentar tirá-lo da presidência da República. Então, externamente, o Lula ganhou, porque o Lula sabe conversar, sabe sorrir para todo mundo, né? Não fala o que tem vontade, né? O capitão fala e paga por isso. Né? É o que você falou. As pessoas têm que pagar, eu tenho que pagar pelo que eu falo e você eu pelo vou que você te mandar Tem como você pôr um vídeo aí, Gu? Só que tem um vídeo que tá rolando na internet, e o título dele é Uma Vergonha Internacional. Jornalista português desmascara o golpe para soltar Lula. Ele conta isso, a notícia no mundo lá fora é essa. Que todo mundo fica, como pode a gente deixar isso no nosso país. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso é uma reportagem. Tem como você soltar aí, para aí depois, professor, você comentar? Quando você fala do mundo, isso foi um jornal português, porque lá eles não podem, né? O TSE não pode tirar lá, né? Sim. Pode tirar o nosso, né? Pode tirar o nosso. Ai, meu Deus. Então, pode tirar o nosso, mas lá não pode. Eu fiquei pensando aqui. Eu vou colocar essa matéria de 2 minutos, como a outra que eu te enviei, e ela fala vergonha internacional. Ele conta a história tirando sarro, assim, como que o povo deixa nós, né, um país como a gente, ver uma coisa que é tão, pelo que eu entendi, tão óbvia, né, ter o acontecimento que aconteceu. Porque assim, eu não vou citar nome, porque fala, não tem, mas tem coisa que é meio óbvia, né, nos acontecimentos. Por isso que eu perguntei da sua visão, porque pelo que eu entendi, logo depois a bolsa tinha caído de investimento. Ela vai ficar oscilando, né? Porque tem assim, uma hora sobe porque né? Caiu. Uma hora sobe porque eles acham que supermercado, construção, dinheiro na bolsa, quem está ligado à construção, vai subir. Aí depois eles falam assim, mas a Petrobras e o Banco do Brasil vai cair. Aí a bolsa cai. Então, os próprios caras da bolsa, eles também não, eles estão perdidos. Tem hora que eles apoiam o Bolsonaro, tem hora que eles apoiam o Lula, tem hora que eles querem ferrar os dois, né? Porque, na verdade, eles podem ter seu favoritismo Lula ou Bolsonaro, mas eles gostam mais de dinheiro. Né? O Deus deles, a estrela deles é o dinheiro. Então eles vão dando toque, porque a bolsa subir ou a bolsa cair são toques que são dados. Por exemplo, se o Lula fala uma bobagem, no outro dia a bolsa cai, ele volta atrás. Como o Bolsonaro foi algumas vezes obrigado a voltar atrás, porque a bolsa caiu. Né? Então, é preciso saber que quem manda nesse país é Oscar Freire, é Ipanema, né? É esse pessoal que manda. É quem joga dinheiro na bolsa que manda nesse país. Então, os presidentes, eles ficam de olho, né? A hora que a bolsa fecha, se subiu, se desceu. Então, são recados que são mandados, né? E a bolsa está oscilando, como você bem disse, doutora. Quer ver, ó, o vídeo está pronto. Tem hora que sobe, tem hora que desce. O vídeo está pronto. Solta aí, Igor. A mim lembrou-me uma música brasileira, um clássico do rock brasileiro, dos Legião Urbana, que diziam: que país é esse? Ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. Às vezes o Brasil, que tem imensas qualidades, tem dificuldade em se explicar para dentro e para fora. O que é que aconteceu? É simples, apesar de tudo, com as horas que já passaram. 3 deputados do PT colocaram um habeas corpus que já tinha sido recusado pelo Supremo Tribunal no Tribunal Regional de Porto Alegre, onde Lula foi julgado num dos seus processos e condenado a 12 anos de cadeia. Os magistrados têm fim de semana, não podem trabalhar todos os dias, como qualquer outra pessoa. E há juízes de turno, que no Brasil se chamam juízes de plantão. Eles calcularam e viram quem é que estava de plantão. Quem é que estava de plantão? Um magistrado que tinha sido militante do PT durante 20 anos e trabalhado no governo Lula. E é esse magistrado que decide, contra o próprio tribunal, a libertação. Isso causou, a seguir, a reação do juiz relator, que não estava de turno, mandando suspender a decisão, e também do chamado juiz Moro, que foi o titular do processo Lula.
Eu tenho a sensação que este incidente ou pequeno golpe judicial acaba por prejudicar Lula no essencial. O que é essencial para Lula é a decisão do Tribunal Eleitoral em agosto sobre se ele pode ou não ser candidato. Por causa da chamada lei da ficha limpa, que é de Lula, segundo a qual quem é condenado por causas de corrupção por um tribunal coletivo e uma sentença firme não pode ser candidato a presidente. A questão já é muito difícil para ele. Isto faz lembrar o regresso a uma memória que eu acho que a classe média brasileira não quer repetir, que é o PT, não como partido de sonho daqueles que no Brasil tinham menos, mas como partido de Estado que manipulou as instituições e que deixou grupos criminais tomarem conta de setores do partido. É isto, basicamente. A argumentação é delicada do juiz que queria a libertação urgente, dizia, precisamente porque Lula, não, estando preso, não poderia ser candidato. Mas essa matéria não é deste tribunal, é do chamado Tribunal Superior Eleitoral. Veremos. Uai, seu app de vídeos. Professor, isso foi na TV europeia, né? Na Europa e Portugal, português aí você vê ele falando. E ele conta como que aconteceu. O que aconteceu, quem é o juiz, como é que é. Isso é muito claro, né? Eles vão mudar, eles iam pôr uma lei que é condenado na segunda instância, que foi onde o Lula foi condenado, na segunda instância não poderia ser mais ficha limpa e, portanto, não poderia ser candidato a coisa alguma e nem prestar concurso público. Mas acontece que eles derrubaram o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro ele foi considerado um juiz imparcial e, para piorar, né? A Constituição diz no artigo 5º, que era o que eles tentavam mudar, no artigo 5º, que enquanto não for transitado e julgado, ninguém pode ser considerado culpado. Então, o maior assassino, o maior bandido, o maior canalha do mundo, né? Não estou falando do Lula agora, não, falando por hipótese, enquanto ele não chegar na terceira instância, ele não pode ser preso político. E o que eles fizeram? Abusaram dessa quinta emenda, né, do artigo 5º da Constituição, e impediram que fosse para frente, né, a lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa, como você disse, ela foi rasgada e agora todo mundo pode ser candidato. Até que isso seja julgado novamente e definitivamente. Agora, duvido que os senhores deputados e senadores vão votar esse negócio, porque é contra eles, né? Não pode. Você mesmo falou de uma prefeita, bem longe daqui, né? Bem longe, lá no Amazonas, né? De uma prefeita que está na rua, já está na rua. Não então, pode. E pode ser Eu acho candidato. que a votação, ela tinha que ser, é igual escolher, eu acho que tinha que o povo escolher também. Porque o que muda se eles mesmos escolher, que nem fala, se eu sou presidente e tenho direito de escolher, acontece isso, eu vou querer pôr gente minha lá. Com certeza, né? É perfeito isso. Né? Agora, o que Porque houve foi uma brecha na lei. Nós não vamos ter controle nenhum também, o TSE faz o que ele quiser, ué. Aí você falou numa frase que as pessoas gostam muito de falar do grande Rui Barbosa, que foi um dos maiores advogados desse país, por volta de 1910, mais ou menos. E ele dizia que a pior ditadura é a ditadura da toga, ou seja, os juízes fazem o que querem. Pronto, o juiz faz o que ele bem entende. O Witzel, que foi candidato a governador do Rio de Janeiro, que ganhou e que já foi impeachado, né, impeachmentado, o Witzel dizia isso. Lei se interpreta. Olha, se lei se interpreta, cada um faz o que quer. É complicado, né? Porque quando você fala de você tá na mão do outro, aí o outro vai jogar a favor do outro, aí não tem como, Nós porque nunca vamos ter estabilidade. Tinha que sair todo mundo, então, Perfeito. O grande problema disso, vamos voltar ao que você disse, é a Bolsa de Valores. É a incerteza, o empresário fala, eu vou colocar dinheiro num país desses?
Não pode. Uma hora vale uma lei, outra hora vale outra lei, uma hora quem manda é o Supremo, depois é o TSE, depois é o cara que põe a pessoas na rua, e lembremos-nos que o Lula tem essa capacidade também, né? Ele tem o MST na mão. Então, se a gente ficar brincando de país, se a gente não levar a sério as nossas leis e continuarmos brincando de país, de interpretar as leis, não vai dar certo. Seja lá quem seja o presidente, a presidenta, desculpe-me, eu sei que o certo é presidente, mas como eu sou feminista, eu prefiro falar presidenta, né? Então, se a gente não respeita o presidente, a presidenta, não respeita as leis e faz cada um o que quer, nós nunca vamos ter um país sério. Jamais. Fica difícil, né? Porque é aquele negócio. Então você pede aqui pra mim, eu tô até compartilhando. Você que assiste a gente aí no Facebook pode opinar aqui. Claro. Pode participar, pode fazer sua pergunta, pode fazer seu comentário, né? Quando a gente fala, professor, dessa história de politicamente, porque tem coisa que parece que não é visível. Você fala assim, a culpa é do presidente. Lógico, ele está no comando, mas nem sempre ele consegue comandar as coisas. Não. Nós não vimos um vídeo aí, eu te mandei, do próprio Lula, que fala que ele não leu? O presidente Eu acabei de falar, se não tiver uma assessoria boa, nós vamos para o chão. Tudo. Né? Assessoria boa, ter a humildade, não é porque eu sou o presidente da República que eu não vou escutar ninguém, ter a humildade de escutar, né? Ter a humildade de escutar, que é preciso ter a humildade de escutar. E principalmente uma assessoria ampla, né? De gente, você tem que pegar gente que pensa diferente e depois você, né? Você vai falar, bom, eu acho que o X está certo ou que o Y está certo. É muito difícil um político com essa capacidade de humildade, de ouvir os seus eleitores de verdade depois de eleito, né, que é a grande reclamação. O cara nunca mais aparece, ele se elege pela Vila Garcia, nunca mais ele aparece na Vila Garcia, né? Então, é preciso que o eleito ele tenha essa humildade, primeiro de ouvir os assessores, segundo de ouvir a base e de pensar no que é realmente bom para sua política e para o país, né? Eu acho que as pessoas se esquecem muito nesse nosso querido Brasil, infelizmente, de pensar no país. É isso que está faltando. Professor, outra coisa, vamos fazer um comparativo, né? Sobre os dois, o atual presidente, o ex que vai ser futuro presidente. Só que lembrando que o atual presidente, ele teve 4 anos que não são 4 anos. Porque se vê, agora já acaba um fim, fica um começo lá também que é assim, 3 anos e pouquinho. O outro teve 8, que é a mesma coisa. Só que existe uma diferença muito grandesca também, quando você pega um governo, por exemplo, arrumado, uma casa arrumada, enxuta, e quando você pega bagunçado. Vamos supor que eu pegue bagunçado. Eu tenho 3 anos só para tentar arrumar. Sim. E tem coisa que você não consegue ajustar em 3 anos. Estou te falando isso, que na transição de governo eu era menina, assim, mas eu me lembro muito bem, de uma prefeitura para outra, que aqui foi o PSDB, na época acho que foi o Valdir Trigo, já falecido. Uhum. Eles apagaram todos os arquivos dos computadores. Apagaram tudo, eu não sei quem em si, né? Tipo, até o celular do prefeito, que estava na época, estava dentro de um copo d'água. Na prefeitura, é sério isso. É que antigamente tinha rede social, não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Era 1993 ou 7? Uhum. 97, 98, 99, 2000, 96. 1996, quantos anos atrás? 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás. Quase 30 anos daqui a pouco. 23 anos. 23 então, anos. assim, eles fizeram isso e mais outras coisas. E fora as coisas que estavam demandadas, sem contrato. O que até a própria administração agora sofreu, mas aí foi por causa deles mesmos, por exemplo, processo de licitação. Se você não tiver um planejamento de compra de material, processo de licitação, você não consegue ajustar, vamos falar assim, você não consegue fazer a linha de transição. E aí você vai haver algumas dificuldades. Então, assim, não sei como o Bolsonaro vai entregar, mas acredito que seja muito diferente, na minha opinião, de como o PT entregou. Porque, na verdade, não foi nem o PT, o Lula, porque depois o Lula saiu, veio a Dilma,
e teve impeachment. Isso. Não foi isso? Eu estou errada? Está certíssimo. Desse próprio partido, dessa própria equipe que está hoje. E Eles isso foram que me todos chamou. colocados para fora. Então, isso que me chamou a atenção, porque a própria Dilma, que está aí, vai fazer parte, o próprio Haddad, o próprio A Lula, Gleice Hoffmann, todos estavam no mesmo. que hoje eles estão entrando de novo na esplanada para olhar os ministérios, de onde eles foram expulsos. Né? Foi, o gigante acordou, não foi? Foi para a rua? Entender. E o gigante O que dormiu o povo agora? brasileiro faz. Agora o gigante As opções dormiu? do povo brasileiro é um povo, assim, de um lado muito corajoso, né? Porque vota no A, dali 4 anos vota no B, depois dali 4 anos vota no C, não permite uma continuidade É muita para que doideira. você veja, né, o que a pessoa pode fazer realmente. Agora, essas mudanças muito bruscas, né, elas não são boas para o país. Então você fica mudando, fica tentando. Né? É como alguém que não tem... É um carro sem motorista. Vai ao sabor do vento. Né? Não sei se é você uma tá coragem muito grande. É, porque depois eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, mas gente, na hora que eu paro para raciocinar, eu falo assim, mas essa turma toda hora que eu vi quem que vai ser o secretariado, o plano de governo, são a turma que nós mesmos, né, vamos falar assim... Sacamos de lá. Tiramos, porque foi a grande maioria, se não fosse a maioria, né, do gigante... Sem povo na rua, sem o povo na rua, não teria impeachment da presidenta Dilma. Não existiria. Ó nós aqui ao vivo, ó. Presidenta... não existiria. Né? Foi o povo que deu o apoio. Então, assim, porque às vezes você fala assim, ué, mas o que está acontecendo, né, no caso? Então, assim, eu acho que a gente acaba entrando muito em contradição. Bastante. Porque é que nem fala de coerência, ninguém tem coerência, fala de hipocrisia, né? A Cazuza já dizia mesmo. Então, você fala assim, mas não tem uma via-regra. Tem uma via-regra se todo mundo montar uma via-regra nova. Monta-se novos partidos, mas com as pessoas velhas. Não adianta? Não, o Sertãozinho, eu não posso dizer a época, mas muito próximo da gente, tinha o Partido das Mulheres, que era dirigido por um caminhoneiro. Então. Sabe, o partido foi montado às pressas só para dar apoio a um outro partido, porque naquela época ainda tinha aquela coisa da coligação, e montaram-se o Partido das Mulheres. É claro que para o juiz tinha lá o nome de uma mulher, que eles, né, pegaram uma senhora qualquer e fizeram assinar isso aí. E aí quem mandava mesmo era o marido dela, que era caminhoneiro. Né? São brincadeiras que a população brasileira aceita, que o português ali estava mostrando indignado, né? Sim. São brincadeiras que a população brasileira aceita. Ele estava explicando, né? Na verdade, não aceitam. Ele estava explicando como é que era no Brasil, o que aconteceu e que, tipo assim, é meio inacreditável. É que nem eu estava te falando do vice, aí você pode falar do Bolsonaro, vamos falar dele, vamos falar do Mourão. Mas não tem nenhuma incompatibilidade política até agora, tem? O Mourão, ele é um pouco mais palatável e ele escuta melhor a assessoria. Tanto é que ele antes do Bolsonaro, ele reconheceu a... Não, eu falo assim, eu estou comparando... Não, mas ideologicamente... por exemplo, compara os dois vice, o Alckmin. Não, ideologicamente, o general Mourão mais à direita do que o próprio Bolsonaro. Então tem um casamento de ideias. No caso do Lula, aí é que está a esperteza da assessoria do Lula. O Alckmin e a Tebet fizeram o Lula se eleger. O Bolsonaro, ele ainda sofre de um defeito que na política não se pode ter. Ele só fala para a bolha dele. Ele só consegue conversar com quem é bolsonarista. O Lula, por ser um bom vivan, ele conversa com qualquer um.
Você tem radialistas aqui em Sertãozinho que apoiam no programa o Lula só porque o Lula bateu meia hora de papo com o cara. Entendeu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Só porque o Lula conversou meia hora com ele. O Lula, se ele conversar meia hora com qualquer um, ele é capaz de convencer o capeta a fazer milagres. Então, e isso, como político, isso é um elogio. Por quê? Porque ele sabe conversar com todo mundo. O Bolsonaro ainda tem a inocência de só falar para os bolsonaristas. Isso o isolou na presidência e fez com que faltasse, né, esse 1,2 votos, né, esse 1.200.000 votos. Foi isso que faltou. Foi ele falar para fora do bolsonarismo. O Lula foi até atrás dos evangélicos e conseguiu votos de evangélicos. Ah, deve ter conseguido, né, Peta? Voto de todo mundo, até dos cachorros aqui, ué. Uai. Cuidado com a Preta. Teve voto, né, Preta? Teve voto, né, minha filha? Teve voto. Mas é isso, professor. Mas vamos esperar, né? Muita gente perguntou o que você acha. Eu não acho nada, porque eu sou muito Santo Tomé. Uhum. Eu gosto de ver para crer. Porque eu acho que política é uma caixa de surpresa. Eu acho que a gente pode surpreender. Pode ser ótimo e pode ser uma merda, vamos falar assim. Pode ser péssimo. Não. Né? Só que assim, nós já tivemos experiência. Eu mesmo não gosto de repetir muito país, não. Eu vou para um país, não quero repetir o país. Eu vou para um... Entendeu? Eu não gosto disso. Eu acho que você tem a chance. Eu mesmo, em 2003, votei nele, que também queria sair da linha do PSDB na época. Lembra disso? Que era o nosso PSDB, né? Lembra disso? PSDB, que estava no governo também vários, ficou mais de 16 anos. Eu lembro do meu voto. Que eu falei, quando eu pensei em votar, né? Eu votei. Eu achava ele carismático e achava que ia ter mudança. Só que não demorou muito, não. No começo foi, né? Algumas coisas foram. De repente, no outro governo começou a bagunçar, né? No segundo. E aí ficou bagunça. Porque há uma diferença entre o Lula, por isso que eu disse que o Lula é um social-democrata e a Dilma é comunista. Eles são muito diferentes. Ele não é só diferente do vice agora, que é um liberal e ele um social-democrata. Ele é diferente da Dilma, porque a Dilma é comunista. Eu posso dizer porque eu sou professor de história e sei a história da Dilma. Ela é comunista, ela não esconde isso de ninguém. Então, quando ela tentou fazer um governo comunista, ela foi derrubada, porque é um absurdo que no Brasil você permita que nós tenhamos uma economia comunista para prejudicar o empresário, o agronegócio. Isso, né? Você sabe melhor do que eu as bobagens que ela falou na cara dos usineiros. Você sabe muito melhor do que eu. Você pode dar aula disso. Né? E aí ela caiu, obviamente, porque o país não é comunista. Não é? Agora, o Lula, ele é um social-democrata, se assim o for, né? Ou pelo menos seus assessores o são, e eu espero que o país dê certo, porque quem sofre sou eu sou o pobre nisso aqui. Né? Quando os elefantes brigam, quem chora é a grama, que sou eu. Né? Então, eu espero que dê certo, não vamos torcer contra, porque eu não vou torcer contra o meu país, as pessoas que eu amo, que a pátria são as pessoas que estão aí nas ruas trabalhando, né? Mas o primeiro ano de governo vai ser muito difícil. Por quê? Porque ele vai herdar, e agora vamos ver, né? Agora, ele vai herdar uma recessão mundial. Não estamos falando de Bolsonaro, estamos falando de China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, é disso que nós estamos falando. Porque da outra vez ele pegou todos os países crescendo. Então, é como se os outros países, os Estados Unidos, por exemplo, fosse uma locomotiva que puxa o Brasil. Agora essa locomotiva está parada. Agora ele vai ter que mostrar que realmente ele sabe administrar. E espero que saiba. É isso, né? Bom, professor, é isso. Vamos esperar, né? O próximo capítulo da novela. A gente precisa esperar, no caso aí não tem muito o que fazer. Tem gente que fala, fazer o quê? Cada um continua com a sua vida, trabalhando, né? Também não... Eu acho que a manifestação, o protesto, ela tem que ser... É aquilo, não agredindo ninguém, não atrapalhando ninguém também. Eu entendo a revolta dos caminhoneiros, é o que eu te falei, eu pessoalmente penso que acontece alguma coisa, não é isso de fanatismo, mas talvez o medo. Eu acho que depois da pandemia as pessoas ficaram tão com a ansiedade atacada, ansiosa, depressiva,
né? E talvez essas pessoas que sofreram lá atrás, professor, em 2003, que foi até 2006, 7, 8, foi 16, 18, né? Foi 16. Teve aquela crise, então sofreu, os caminhoneiros Pegou também. a crise de 2010, Lembra? 2014. 2010 e 2014, 2014 foi bem pesada, fechou muita gente perdeu, foram mais pessoas que passaram fome, mais do que hoje, muito maior que hoje. Lembrando que a gente estava falando daquilo do governo, mas teve a pandemia também que atrapalhou. Claro a pandemia sim, não ajudou ninguém, gente, ela atrapalhou todo mundo. É só ver os Estados Unidos, né? a crise ela que atrapalhou quem parou e quem não parou. Ela atrapalhou, até porque o presidente na época falava em momento nenhum que não era para parar, mas a ansiedade e o medo estavam, e muita gente não parou. Muitos pararam, mas outros não. Então, assim, é um contexto geral, né? A gente tenta ver de um contexto geral, e é uma coisa assim, eu acredito que essas pessoas que foram indignadas e com medo. Com medo de perder os seus empregos, a sua estabilidade, porque assim... Não é, eu não falo de classe social, eu falo com medo de perder essas coisas, entendeu? E tem muita gente que está acomodado porque tem coisas que nos deixam acomodado, né? Os caminhoneiros, eles, como o próprio Mourão disse e depois o Bolsonaro... Mas antes de você falar, o Brasil funciona sem caminhoneiro? Não funciona. Tanto não funciona porque nós não temos linha de trem? Porque... Nós não temos ferroviário, nós não temos outro meio de transporte, então, meu filho, né? Nós dependemos deles. Eles têm que ter o bom senso de que você teve mulher gestante dentro do ônibus, criança de 2 anos, gente que queria fazer hemodiálise e não pôde fazê-lo, né? Então, não é a qualquer momento que os caminhoneiros vão parar as ruas. Eles vão parar as ruas. E o momento de ter parado as ruas, agora eu estou falando uma coisa que falou o general Mourão. O momento de parar as ruas foi quando deram o direito do Lula ser candidato. Ali era para parar. Não é depois que ele falou, você está jogando o jogo, depois que você jogou o jogo, você tem que aceitar o resultado. Né? Então, se tem um próximo momento, que seja lá no governo do Lula, porque no governo do Bolsonaro, eles estavam estragando, e já estragaram, hein? Estragaram a inflação desse mês. Né? Outubro, novembro terá uma inflação horrível e vai cair no colo do Bolsonaro. Porque as pessoas não vão lembrar que foram os caminhoneiros que ficaram nas ruas. Elas vão lembrar que não chegou a comida na CEAGESP e que, portanto, o supermercado não tem o que vender e o preço vai subir. Eles vão se lembrar disso e vão falar, quem que está governando? Aí vai cair no colo do presidente. Foi por isso que o presidente pediu para eles pararem com os bloqueios. Né? Porque tem um momento certo de fazer os bloqueios, tem que se ouvir a assessoria, tem que ser inteligente e ver o contexto no momento em que, já que eles têm tanta força, quem tem muita força não pode usar a qualquer hora, a qualquer momento, tem que usar no momento certo. Professor, roubar a empresa particular pode? Olha, é a grande diferença. Quando você rouba professor, pode ou não pode? Não, eu vou falar que não pode. Criticar lá, protegeu o outro e é mandado porque furtou, mas... gente... Não pode, mas aí é a diferença. Quando o cara rouba uma estatal, está saindo dinheiro do meu bolso. Quando alguém rouba uma empresa privada, é problema do dono. Pois é. Roubar sua casa pode, professor? Na minha, não. E nem é dos meus vizinhos, que são muito gente fina. Né? É porque tem gente que acha que pode, que acha que isso virou normalidade, né? Aí é outra coisa. Que acha não pode, né? que isso que é o direito do desigual e que eu vou roubar para eu ficar igual. Não, aí não... Né? Aí depois, quando você tiver, você vai ser roubado, não vai adiantar nada, não vai levar a lugar nenhum. Então né? não pode. Então, assim, tem coisas que eu falo assim, mas peraí, isso pode? Será que isso pode, né? Não pode. A gente não pode perder o consenso do que é natural, não é, e do que é real, né? Pra gente... E até eu falo assim, eu gosto muito de uma frase que, assim que eu fui política, a pessoa falou pra mim, você tem que ter muito cuidado no que você fala. Eu sempre... Espontânea. Nunca tive medo de falar também, porque eu via que todo mundo tinha medo. Todo mundo se escondia. E talvez isso me atrapalhava um pouco ou não. Eu achava que atrapalhava porque hoje eu vejo que as pessoas não gostam de saber, não se interessam. Ela pensa no dela, ela não pensa no outro.
É mentira que todo mundo se multidão e pensa em igualdade, fraternidade, não pensa no direito de ir e vir, porque se você fizesse isso, as coisas estariam diferentes. Então, assim, aí o cara que ele pensa lá, ele pensa, ele faz, só que ele saiu do lugar que ele tinha tudo porque ele furtou ali, ele foi mandado embora por causa disso. Aí ele quer falar o que é certo, o que é errado, uma pessoa que cometeu um erro, que aí eu entendi porque ele estava defendendo quem cometeu erro, porque o erro era igual. Tudo bem, errar, né? Errar faz parte, mas tem coisas erra, né? Que se você tá aí, professor, eu vou pegar a caneta do seu bolso, ela é do seu bolso, eu não posso mexer nas tuas coisas. Porque você comprou, você batalhou, você conquistou, né? Tem gente que não conquistou, tem gente que herdou e com a herança conseguiu conquistar mais ou não, ou quebrar. Cada um tem uma história. Vai depender da competência. Né? Tem gente que pega a família, a herança do pai e joga no lixo. Tem gente que não tem nada e cresce com tudo. Tem gente, então assim, para isso eu vou me sentir diferente. Então não. Eu falo assim, eu que não faço a minha vida, não acordo e vou, né? No sentido de âmbito geral. Porque assim, eu falo assim, será que as pessoas... Esses dias eu estava conversando com Deus. Deus, realmente está nas suas mãos? Será que é isso mesmo que acontece? O que a gente precisa aprender com certas coisas? No sentido do que a gente precisa ser melhor? Porque assim, eu acho que a única coisa que a gente precisa melhorar a cada dia é ser humano, e nós não estamos sendo ser humano. Não. Cada vez mais nós estamos desumano. Então você vê, se mata por causa de política, se mata por causa de futebol, se mata e acaba... Por causa de religião agora, né? Né? Então assim, cadê a liberdade? A gente estava falando de rede social, a minha mesmo foi, viu? Me derrubaram várias coisas minhas. Olha só. Porque eu falei de política. Aí eu falei, mas não posso falar de política? Nós não lutamos por isso? Você não lutou pelo direito de poder falar? Eu não entendi mais nada, mas tudo bem. Mas é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Até o próximo capítulo da novela. A guerra da Ucrânia, assim como você diz, não acabou, hein, professor? Não, isso vai longe, né? A Rússia, ela precisa disso. Mas parece que o Putin tem tumor, é isso mesmo? Parkinson? Você viu alguma coisa nesse sentido? Eu não sei. Você leu alguma coisa disso? Não, eu desacredito, porque o Putin, ele tem 70 anos, eu tenho 65. Ele se cuida, ele não bebe, não fuma. O que na Rússia é muito difícil, porque é um país de alcoólatras. É um país que todo mundo bebe muito, mas bebe quantidades absurdas, assim, tipo 1 litro de vodka na hora do almoço. Então é por isso que ele é muito querido na Rússia, porque ele está levantando a Rússia, que estava quebrada, né? E ele se cuida muito, Agora, um Parkinson é uma coisa que a gente não evita, né? Mas eu acho que não. É chute, achômetro. É isso, gente. Participe do nosso programa, assista nosso programa. Hoje é quinta-feira, hoje tem nosso programa. Acabou o horário eleitoral, né? Voltamos às 19h30. Então assista a gente. Tem transformação. Provavelmente a transformação vai para a semana que vem. É um sucesso o nosso quadro do programa, com muito mais. E até o próximo programa. E também nas nossas manhãs shows aí. E nossa programação da STZ ao vivo aí, aqui pelo Facebook, as nossas notícias. Até mais.